Já fazem alguns anos que todo final de mês de dezembro eu listo, usando o bom e velho papel e caneta, os meus objetivos pessoais para o ano que se inicia. Para mim, essa é uma forma de enxergar com clareza quais são as minhas metas para esse novo ciclo e em quais segmentos da vida eu estou esperando um certo tipo de movimento. Nos primeiros anos, sempre apareciam nessa lista um monte de itens que abordavam áreas muito diferentes da minha vida e que não conversavam muito entre si. O resultado disso eram muitos objetivos listados e muitos objetivos não concluídos, e uma jovem adulta extremamente frustrada, pensando: poxa, esse ano eu não dei conta, mas acho que no próximo ano eu vou dar conta. Conforme os anos foram passando e eu fui ficando mais experiente no assunto, eu comecei a perceber um certo padrão. Todas as vezes que eu me comprometia com metas que exigiam que eu fizesse coisas muito fora da minha personalidade, que estavam muito distante dos meus valores, e até mesmo coisas que não funcionavam para aquela rotina ou para aquela vida que eu vivia lá atrás naquele momento, eu tinha sérios problemas. Não que eles fossem objetivos ruins, muito pelo contrário. Muitos deles eu adoraria ter a persistência necessária para conseguir incluir na minha rotina, mas por motivos de agora eu tô completamente desalinhada com essas coisas, elas não aconteciam. Porque a verdade é que, apesar dessas coisas estarem na minha lista de desejos e objetivos para o próximo ano, elas não eram suficientemente importantes para mim a ponto de eu aplicar a atenção e o esforço necessário para que elas acontecessem. As pessoas se frustram com as metas de ano novo porque muitas vezes acreditam que elas podem trazer uma revolução quase como se fosse um milagre para as suas vidas, e muitas vezes até podem mesmo, mas existe um ditado que fala mais ou menos o seguinte, que o ano não vai ser diferente se você for o mesmo. Acho que é mais ou menos isso. O que para mim significa, em outras palavras, que não adianta a gente colocar todas as nossas fichas em metas totalmente desconexas com os nossos valores, porque a chance delas ficarem estagnadas no mesmo lugar é muito grande. Então, depois de muito tempo me frustrando com coisas que eu desejava, mas que não saíam do lugar, eu aprendi que ter uma lista de objetivos menores, resumidos a coisas que se encaixem na minha realidade atual e que conversem com a minha personalidade, funciona muito bem. Mas, além disso, conseguir identificar quais metas são para curto, médio e longo prazo e como quebrar elas em tarefas simples e executáveis é essencial para fazer do nosso ano um ano realmente diferente e a busca por esses objetivos muito mais leve e tranquila. Não adianta chegar lá em dezembro e falar que a minha meta é correr uma meia maratona que vai acontecer em junho do próximo ano, se eu tô totalmente sedentária, se eu não tô tomando a quantidade de água ideal para o meu peso, se eu não frequento um consultório médico, se eu não tenho uma rotina de treinos decente em busca desse objetivo, e se eu não faço um exame de sangue há anos, eu não faço ideia de como tá a minha saúde, eu não valorizo ela, e por isso atingir esse objetivo tão grandioso vai ser muito difícil. A pergunta aqui é: quais são os passos necessários para tornar possível que uma pessoa nessas condições fique apta em 6 meses a correr uma meia maratona? Porque, com toda a certeza do mundo, isso não é impossível, mas admitir que uma pessoa com um histórico de total despreparo vai acordar e sair correndo 21 quilômetros sem ter um troço durante ou depois dessa corrida é muita prepotência.
É interessante refletir sobre isso no momento que a gente está tão conectado uns com os outros virtualmente e os feeds das redes sociais transbordam o extraordinário acontecendo diariamente nas vidas das pessoas ao nosso redor. É muito fácil passar 30, 40 minutos ali no modo scroll automático. Eu amo essa expressão, modo scroll automático. E chegar à conclusão que tá todo mundo fazendo coisas incríveis na vida e atingindo seus objetivos, menos eu. E nesses momentos de comparação, a gente acaba se esquecendo que nós somos muito diferentes uns dos outros. E por isso a gente quer e valoriza coisas diferentes. Então, ter como base aqueles poucos segundos compartilhados e as fotos muito bem escolhidas e editadas das redes sociais alheias para definir que, opa, agora esse é o meu objetivo, porque se fulano fez, eu também consigo fazer, eu também quero fazer, por que eu não tô fazendo? É cilada. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito negligente com os cuidados com o meu rosto. E sim, eu sempre soube da importância da limpeza, hidratação e do uso do protetor solar na frequência e da forma correta, mas a verdade é que o meu skincare tem sido uma total vergonha há anos. Totalmente a título de curiosidade, eu tenho uma mancha embaixo do meu olho esquerdo que aparece nos vídeos. E é uma mancha que eu tenho no meu rosto há muito tempo. Ela me incomoda, mas eu tenho consciência de que se eu não tiver uma rotina de skincare e de cuidado com a pele, não vai adiantar nada eu procurar uma pessoa, um profissional, para fazer a remoção ou pra gente tentar neutralizar essa mancha, porque o pré e o pós procedimentos são muito importantes. E é óbvio que cuidar mais do meu rosto já teve presente em muitas dessas minhas listas de desejos de ano novo e muitas das minhas frustrações ao decorrer do ano também. Porque por muitas vezes eu cometi o erro de me basear nas rotinas de skincare de grandes influenciadoras compartilhadas, né, nas suas redes sociais e que diariamente apareciam aplicando muitos produtos com dezenas de passos e, claro, usando instrumentos específicos para cada etapa desse processo. Então isso resultou em várias tentativas do meu lado de tentar replicar o que eu via elas fazendo. Só que eram tantas etapas, tantos produtos, tantas diferenças entre o skincare do dia e o skincare da noite, que eu acabava me confundindo, eu acabava errando a ordem dos produtos e eu acabava comprando coisa que nem fazia sentido pro meu tipo de pele e gastando um monte de dinheiro à toa. Até que no final do ano passado eu comecei a frequentar uma clínica onde a responsável é fisioterapeuta especializada na parte dermatofuncional. Inclusive, Lu, se você estiver assistindo, um beijo. Ela me orientou com uma rotina de skincare pro dia e pra noite com apenas 3 passos, 5 produtos e a melhor parte é a maioria dos produtos eu já tinha na minha casa. Prático, rápido, simples e eficiente. Então, quando eu me sentei para traçar as minhas metas para 2026, é óbvio que os cuidados com o meu rosto foram incluídos, porque agora, hoje, eu sei exatamente quais passos eu preciso executar. Eu tenho muita clareza disso. Eles são tranquilos de serem feitos, não ocupam muito tempo do meu dia, o que torna esse objetivo totalmente viável de ser atingido. Eu também aproveitei a oportunidade e respondi algumas perguntas relacionadas a outras metas que também são importantes para mim agora ao decorrer desse ano e que elas estavam muito abrangentes, elas estavam muito vagas. Eu não tinha muita clareza do que eu precisava fazer. Por exemplo, eu quero perder peso durante o ano. Quanto peso? Qual é a mudança que eu gostaria de ver na balança a cada mês? Quais são as ferramentas que eu vou usar para isso acontecer? Quantas vezes na semana eu preciso ir para academia? Dessas idas à academia, quantas vezes na semana são de musculação? Quantas vezes na semana eu vou ter que fazer um cardio? A consulta com a minha nutricionista está em dia e as metas estão alinhadas entre nós? Tem alguma coisa que eu não faço hoje, mas eu
sei que é essencial nesse processo de perca de peso? Quem vai fazer a comida que eu vou comer? Tem algum perfil inspirador numa rede social que eu posso acompanhar? Quantas vezes na semana eu vou precisar ir no mercado? Essas perguntas deixam tudo mais claro. Você consegue ver uma forma de atingir o objetivo sem que o ponto inicial e o ponto final estejam muito distantes. Você consegue quebrar com pequenas atividades no dia a dia e na semana que vão ajudar. No planejamento que eu fiz aqui para o canal, eu adicionei lá para metade do ano um vídeo para gente conversar um pouco sobre como vão o andamento dessas metas com o passar do tempo, porque eu sei que todo mundo começa o ano super empolgado, animado com os objetivos, faz uma planilha. Eu confesso que eu fiz uma planilha, vou falar sobre isso mais pra frente. E aí as coisas vão esfriando, porque naturalmente a rotina vai tomando conta e às vezes a gente acaba se perdendo, né, na execução dos nossos objetivos. Aproveita para me contar aqui nos comentários se você é a pessoa que faz 395 alinhamentos consigo mesmo, tipo eu. Se você ficou até o final, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de compartilhar com alguém que faz metas de ano novo. Acho que a gente sempre pode se identificar e conseguir ajudar uns aos outros. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!